Gente, olha para o bispo. Suponhamos que eu tenha propriedades. Quando eu morrer, as minhas propriedades ficam para quem? Para os meus vizinhos, para os amigos ou para os meus filhos? Os herdeiros legítimos do pai são os filhos. Ou seja, só vai herdar aquilo que é do pai quem é filho. A pergunta é: quem são os filhos? Porque tem pessoas que frequentam a igreja e pelo fato de frequentar a igreja, ela acha que é filha de Deus. Aliás, é moda todo mundo chama Deus de pai, sabia disso? Você já ouviu uma frase assim, ó? Você está com vontade de comer a sobremesa. Comeu a comida, aquela macarronada. E aí o pessoal ataca logo a sobremesa, né? O pudim de leite moça. Que delícia, meu Deus do céu. Nossa, deu água na boca agora. Mas tem que ser o de leite moça. Aí tá acabando, aí você é normal você escutar: oh, deixa um pedaço para mim, porque eu também sou filho. Quem já ouviu pessoas falarem assim? Estão tomando todo o suco. Oh, deixa um pouco para mim, eu também sou filho. Todo mundo se diz filho de Deus. Todo mundo, sabia? Todo mundo se diz filho de Deus. Mas quem são os filhos verdadeiros? Todo mundo chama Deus de pai. Tem um tal de Henrique Cristo aí. Ele fala: meu pai. Meu pai. Gente, todo mundo chama Deus de pai. Tem até uma força de expressão. Quando alguém fala alguma coisa: rapaz, mas macho, tu vai viajar à noite, é perigoso, vai bater o carro. Daí um outro fala: Deus é pai. Não é assim? O Deus é pai, não vai bater não. Todo mundo acha que é filho de Deus e que Deus é pai. Mas a Bíblia diz assim no versículo 12, do capítulo 8 do livro de Romanos: assim, pois, irmãos, somos o quê? Meu Deus do céu. Somos. Quer dizer, tem gente que acha que tem o direito. Porque ela parou de fumar, ela parou de beber, ela acha que tem o direito das coisas de Deus. Põe algo na tua cabeça. Se você fizesse tudo que Deus manda, se você dá tudo que você tem para Deus, você ainda fica devendo. Porque o preço que Ele pagou por você é muito alto. E se você não trabalhasse a vida inteira, você ainda não conseguiria pagar. Mas peraí, o que Deus me deu que o valor é tão alto assim? O que Ele te deu? Ele te deu vida eterna, não é sua vida não, irmã. A vida aqui é 80, 90 anos, Ele está te dando o direito de viver 1.000, 2.000, 5.000, 100.000, 500.000, 1 milhão de anos, 2 milhões de anos, 10 milhões de anos. Você vai viver e já não vai existir mais morte para você. E você acha que tem preço? Trabalha a vida inteira para Deus, dê tudo que é teu para Deus e tu vai ficar devendo ainda. Não tem preço.
O fulano está no hospital lá, está tendo uns troços lá. O médico, o que está acontecendo? Faz exame, é câncer. Vai ter que operar o médico, e a operação delicada, eu cobro 10 milhões de reais. O cara pega empréstimo, vende a casa, vende a empresa, se desfaz tudo que tem para poder o médico operar e ele viver mais alguns anos, porque ele vai acabar morrendo mais cedo ou mais tarde. O Lula venceu o câncer, mas não venceu a morte. Ele venceu o câncer, ele vai viver mais quantos anos? Mais 20? Vamos dar 30? Tá bom, dá mais 50 para ele, tá bom? Se você quiser dar mais 100, pode dar, mas vai morrer mais cedo ou mais tarde. Gasta-se milhões de reais para viver mais 20 anos. Jesus está dando a vida eterna, nós somos devedores. Nós nunca conseguiremos pagar o que Cristo fez por nós. E detalhe, hein? Sem merecermos. Para de ler, mulher, presta atenção aqui no que eu estou falando. Eu estou de olho, tem que olhar para mim. Aí, ó, pegando no pé da mãe. Gente, sem merecermos. Sabe por quê? Porque nós somos pecadores e falhos. Então a Bíblia diz assim: pois, irmãos, somos devedores. Aí ele diz: não a carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Aí diz assim: porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, porque a carne acaba, a carne morre. Eu vejo na televisão umas artistas, eu vi na internet, Obrina, a coisa mais feia do mundo. As artistas, sabe, que já foram magérrimas um dia, estava tudo em cima, corpo escultural, cinturinha, andavam assim, ó, de salto alto, faziam assim, a câmera pegava, Mary Moore, sabe aquelas... Só que o tempo passa. Tudo que estava em pé um dia cai. Cabelo cai. Gente, a gordura aparece. A ruga aparece. Os pés de galinha aparecem. Aí, as dondocas têm dinheiro e quer se manter jovem. Tome botox. Plá, 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 plá. Aí eu vi na internet, meu Deus, fica tudo deformado, parecendo um ET. Estica daqui, puxa dali. Nossa, meu Deus, bota uns beijos artificial. Fica aquelas coisas assim. Fica assim, ó. Pega aí, câmera. Olha aqui meu beijo aqui, ó. Fica assim, ó. Gente, põe algo na cabeça. A carne acaba. A carne acaba. Então quem vive para a carne, já era. Vai morrer, a vida vai acabar para ele. Quando os caras que vivem na carne falam, aí a vida é uma só, tem que aproveitar. Aproveite mesmo, porque para eles é uma só. Morreu, acabou. Para quem vive na carne é assim. E além, quem vive na carne vai morrer, vai ficar 1000 anos no inferno antes sendo torturado, para depois ter o julgamento do primeiro milênio. Aí depois, lá em Apocalipse, está escrito que vai ter o lago que age de fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Quer dizer, além de ficar 1000 anos no inferno, depois vai ser lançado a alma dele num lago de fogo e vai ter a segunda morte, que é a morte espiritual. Aí a vida vai acabar definitivamente para eles. E quem estiver com Jesus vai viver eternamente.
diferença. Aliás, eu vou pregar sobre essas coisas domingo. Rapaz, vou pregar umas coisas bacanas domingo aqui. Então vamos lá. Então diz aí, no versículo 13, repetindo, porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os efeitos do corpo, certamente vivereis. Agora, olha no versículo 14 agora, gente. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Quem são os filhos? É os que são guiados pelo Espírito, não os guiados pela carne. Quem é o guiado pela carne? É aquele que a carne pede, ele vai e pum, faz. A carne pediu prostituição, pum, prostitui. Ah, minha carne está pedindo orgia, pum, faz orgia. A carne está pedindo cachaça, tome cachaça. A carne está pedindo cigarro, tome cigarro. A carne está pedindo droga, tome droga. A carne está pedindo balada, tome balada. Quer dizer, aqueles que fazem a vontade da carne, ou seja, são guiados pelos seus desejos carnais. A carne está pedindo adultério, a pessoa vai lá e adultera. Esses são guiados pela carne, ou seja, pelos desejos carnais. Eu não estou dizendo que o guiado pelo Espírito não vai ter desejo carnal. O guiado, aquele que é de Deus e é guiado pelo Espírito, ele vai ter desejo carnal. Só que ele não faz a vontade da carne. Se eu falar para você que tu vai ser de Deus e você não vai ter desejo da carne, estou mentindo. Tu vai ser de Deus, homem de Deus, mulher de Deus, e a tua carne vai pedir o pecado, porque você é de carne e a carne é pecaminosa. Só que quem é nascido de Deus, a carne pede o pecado, mas ele não faz a vontade da carne. Você compreende? Quem não é nascido de Deus está acostumado a fazer a vontade da carne. Às vezes dentro da igreja eu vejo pessoas que, se entrega para o desejo da carne, eu fico pensando, caramba, está dentro da igreja, mas não é. É porque essa pessoa está acostumada a ser dirigida pela carne, então a carne pede, vai lá e satisfaz a carne. Quem são os guiados pelo Espírito? É aqueles... Os guiados pelo Espírito, manda lembrança, irmã. Os guiados pelo Espírito são aqueles que não fazem a vontade da carne, mas fazem a vontade do... Ou seja, a carne pede algo, a carne pede o pecado, e o Espírito pede resistência, santidade. A pessoa mesmo com vontade de pecar, que dá vontade de pecar, é carne. Mesmo com a vontade de pecar, ela resiste, ela não peca. É como está escrito em Gálatas. Mostra aí, irmão. Não precisa abrir não, que eu vou continuar lendo aí. Mostra lá em Gálatas 5,16. Mostra aí. Não precisa abrir não, gente. Ele vai mostrar um telão ali. Eu vou continuar lendo aqui o livro de Romanos. Olha no telão lá, Gálatas capítulo 5, versículo 16. Corta aí o irmão da mesa aí. Corta a imagem para a Bíblia. Isso, olha lá. Digo, porém, olha lá, andai no Espírito, e jamais satisfarei a concupiscência da carne. Então, quem anda no Espírito e não satisfaz a vontade da carne, são aqueles que são guiados pelo Espírito, e são esses que são os filhos de Deus. Está na igreja não significa que é filho de Deus. Quem são os filhos? O filho é aquele que faz a vontade do Pai. Tem gente que está dentro da igreja, ouvindo a palavra com a Bíblia na mão, mas lá fora da igreja vive satisfazendo a sua carne, vive fazendo a vontade da carne, é dirigido, guiado pela carne. Os filhos de Deus são aqueles que são dirigidos pelo Espírito, guiados pelo Espírito. É aqueles que andam no Espírito e não satisfaz a vontade da carne. Ó bispo, mas a minha carne impede o pecado. Irmã, a minha também pede.
Eu sou bispo, mas sou de carne e osso. A minha carne pede o pecado também. Mas quando ela pede o pecado, eu encho ela de pancada, espiritualmente falando. Eu resisto, eu não me entrego, eu oro a Deus, eu repreendo o capeta, eu repreendo a carne. E eu estou ali. Se eu consigo, você também consegue. Então, filho de Deus não é o que está na igreja. Filho de Deus é o que faz a vontade de Deus. O filho é o que faz a vontade do Pai. O filho é o que anda no Espírito. O filho é o que é dirigido pelo Espírito. Esses são os herdeiros de Deus. Não pense você que vai chegar na igreja. Estou para morrer. Vou sentar aqui que eu quero entrar na glória com o Pai. Vai. Primeiro tem que se fazer filho. Tem que se tornar filho de Deus primeiro. Não é sentar no banquinho da igreja aí e esperar vir o céu, não. Tu vai ter que vir para a igreja e vai ter que se fazer filho. Como que se faz filho? Quando sair da igreja, tu vai ter que fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus, sabe qual que é? É quando alguém meteu um tapa na tua cara, tu vira o outro lado. Sem abrir a boca para reclamar. A vontade que você vai ter de grudar no pescoço da pessoa e esgoelar. É normal, essa vontade aí vai vir. Mas é importante você não revidar e não fazer a vontade da tua carne. Vira o outro lado. A tua vontade, a pessoa não te paga. A tua vontade é de ficar com raiva, com ódio, de mandar até... Dar um... Até desganar a pessoa, de matar ela. É a tua vontade. Mas Deus, falou para perdoar. O fulano não está te pagando, não quer te pagar. Se você ficar persistindo, você vai guardar uma mágoa no coração, um ódio, e vai pecar contra Deus. Sabe que um dia uma mulher me xingou? Sabe por quê? O marido traiu ela. Ela largou o marido casou com outra mulher e estava na igreja. E foi para a igreja que a ex-mulher frequentava. E ela com ódio do marido. Eu olhei para ela e falei, teu marido está salvo e vai para o céu, e tu vai para o inferno. A mulher queria me bater. Como pode? Ele adulterou, ele me traiu, é um safado. Eu falei, porém, ele te traiu e adulterou quando ele não conhecia Jesus. E ele se arrependeu do pecado, casou de novo, veio para a igreja, se batizou nas águas e foi perdoado por Deus. E você que diz a santona aí, está na igreja, cheio de mágoa no coração, se morrer vai para o inferno. Porque a Bíblia diz que aquele que não consegue perdoar não pode receber o perdão do Pai. Como que você quer ser perdoado por Deus dos seus erros se você não consegue perdoar o erro de outras pessoas? Quer dizer, o marido adulterou, mas quem ia para o inferno é a mulher, porque é a mulher que guardou mágoa no coração. Então Deus ensina perdoar. Esses são os filhos de Deus, é o que faz a vontade de Deus. A vontade de Deus sabe qual que é? Bem dizendo que vos maldiz. Estou falando mal de você. Fale bem das pessoas, fale bem dela. Bispo, eu estou fazendo a vontade de Deus. Larguei o vício, larguei o adultério. Estou fazendo a vontade de Deus, ótimo. Então você está se tornando filho de Deus. E tudo que é do Pai passa a ser, os filhos são os herdeiros. Então diz no versículo 16 assim, o próprio Espírito, lá no versículo 16, estou resumindo, tá? Estou resumindo. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos. Quer dizer, quando a pessoa faz a vontade de Deus, ela já tem a certeza dentro de si que ela é filha de Deus. Porque tem gente que ela fala com a boca, eu sou filha, mas lá dentro ela sabe, no fundo, que não é. Uma coisa é falar com a boca.
Com a boca você pode enganar todo mundo, mas a tua consciência você não consegue enganar, sabia? O cara que nem o outro lá, o macarrão lá que matou a mulher. O cara falava, eu não matei, mas na consciência dele, ele não conseguia mentir. Lá dentro a consciência falava para ele, seu safado, tu matou sim. E ele dizia, eu não matei, só que a consciência dele dizia, tu matou. Assassino, você matou ela. Até que a consciência do cara torturou a tal ponto que aí o cara falou, não, matamos. Eu matei ela. O Bruno, né? Mandou matar. E aí, nada oculto que não venha a ser revelado. Então no versículo 17, para finalizarmos, diz, ora, se somos filhos, somos também o que, gente? O que? Herdeiro é aquele que herda, é aquele que toma posse daquilo que é do Pai. E diz aí, herdeiros de Deus e co-herdeiro com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos. Deus está dizendo, se com Ele sofremos, sabe por quê, gente? Porque não é fácil. Gente, é difícil vencer a carne, mas se tu sofrer lutando contra a carne, Deus está dizendo que quando você morrer, você vai ser glorificado e exaltado com Cristo, porque você vai herdar a vida eterna, o reino dos céus. Quem quer a vida eterna, fique de pé. Quem quer ser filho de Deus, fique de pé.